Estamos de volta. As centrais de distribuição de medicamentos nos terminais serão implementadas para melhorar a logística de distribuição de medicamentos para a população. São 7 centrais distribuídas nos terminais de ônibus da capital, visando otimizar o acesso aos medicamentos prioritários. Roda VT. Com o propósito de reforçar o abastecimento dos 84 medicamentos prioritários disponíveis na rede de atenção primária, a Prefeitura de Fortaleza implementou as centrais de distribuição de medicamentos nos 7 terminais de integração da capital. A central de medicamentos da Prefeitura ela foi criada já para melhorar a logística da distribuição de medicamentos, né? Antes o paciente ia num posto, não tinha, ele tinha que procurar o outro posto ou então outro posto para pegar essa medicação. A central já veio com o objetivo dele ficar no terminal, que tem vários acessos, a pessoa tem acesso ao terminal, mais próximo da sua residência, ele se dirige, é encaminhado e consegue pegar essa medicação de uma forma mais fácil. Aqui no Terminal do Siqueira, mais de 13 mil pessoas já foram contempladas com os medicamentos de ordem prioritária e até de saúde mental. Centrais como essa funcionam como uma extensão das farmácias dos 116 postos de saúde da capital. O paciente vai no posto de saúde, caso não tenha medicação, ele é encaminhado para a central de medicamento mais próxima da residência. Ele vai escolher a central mais próxima para pegar essa medicação. A Prefeitura já realizou a dispensação de cerca de 3.200.000 medicamentos gratuitos à população fortalezense. O paciente vai receber a reserva de medicamento, ele necessita trazer a reserva, a receita e um documento com foto, tá? As centrais funcionam das 7 às 19 horas, de segunda a sexta. O medicamento, então, ficará reservado para o paciente na central por um período de 2 dias úteis. Traz bastante benefício para o paciente, porque antes ele precisava procurar esse medicamento, comprometia o tratamento do paciente, né? E isso acarretava problemas para o paciente. Muitas vezes ele não concluía o tratamento, nem chegava a fazer devido a essa dificuldade. E com as centrais facilita bastante. Ele pode iniciar de imediato o tratamento e concluir esse tratamento. Comigo no estúdio a coordenadora de assistência farmacêutica, Nívia Tavares Pessoa. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, a gente já viu aí que foram mais de 3 milhões de medicamentos, né, que vieram para somar e ajudar a população de maneira geral. Como é que funciona? Onde que é a porta de entrada, né, para a população, para que ela possa ter acesso a esse medicamento? Bom, como a gente está falando da atenção primária, então a porta de entrada é a unidade de atenção primária saúde, o posto de saúde que o paciente tem próximo da residência dele. Então o paciente ele vai para a sua consulta e aí terminando essa consulta, ele tendo alguma prescrição, tendo algum medicamento prescrito, procurando a farmácia e não tendo o medicamento naquele momento na farmácia, para que ele não fique sem ter acesso ao medicamento que ele necessita, dado ao paciente essa possibilidade de ele ser encaminhado para as centrais para que ele possa pegar esse medicamento lá na central e não fique sem receber o tratamento, né? E aí fazendo com que esse paciente não quebre todo o esquema terapêutico dele, Sim. todo o tratamento dele que ele precisa fazer. Como é que é feita, por exemplo, a escolha desses medicamentos que vão para a área de distribuição? Bom, nós temos no município de Fortaleza uma priorização de elenco, que é feita a partir das doenças que são mais comuns no município. Então, foi feita uma avaliação das doenças que são mais comuns no município e desses foram selecionados 84 itens que são chamados de itens prioritários. Então, essas doenças contemplam hipertensão, diabetes, as infecções que são mais comuns. Então, esses medicamentos contemplam todas essas doenças que atendem a maior parte das doenças da população de Fortaleza. Muito bom. Às vezes a pessoa chega desinformada, né? Assim, vai diretamente até o ponto de distribuição com uma receita, sem receita. Como é que é feito, por exemplo, o direcionamento, né? A pessoa chegar lá sem uma receita, ela vai ter que voltar para o posto, como é que funciona? Bom, ela precisa ir com essa documentação, porque como a gente falou, a porta de entrada é a unidade de saúde. Então, a unidade de saúde é que direciona
para a central de distribuição de medicamento, até para que o paciente seja garantido ao paciente que quando ele vai chegar na central, o medicamento está lá, está disponível. E precisa levar a prescrição para que quando o farmacêutico vá atender, nós temos farmacêuticos em todas as centrais, ele possa conferir o medicamento, possa conferir a prescrição e possa orientar ao paciente usar o medicamento da forma correta. Porque às vezes pode ficar numa dúvida, né? Assim, peguei a receita e às vezes o paciente nem conferiu se tem, por exemplo, ali na farmácia do posto mesmo, né? E acaba chegando com essa receita sem ter sido direcionado para ir pegá-la. Exatamente, exatamente. Quantos dias úteis fica reservado esse medicamento por paciente? Até 48 horas, 2 dias úteis. Uma outra coisa, né, que tem a dúvida é em relação ao horário. Ele trabalha de que horas a que horas e final de semana, como é que funciona? Funciona das 7 às 19 horas, não funciona no final de semana, como as unidades de saúde não funcionam no final de semana. Como todos esses medicamentos, eles são geralmente medicamentos que não são de urgência, então, por isso que não funciona no final de semana. É importante ressaltar isso, né? Isso, nenhum desses medicamentos são medicamentos de urgência, né? Para isso a gente tem, por exemplo, as UPAs, que aí o paciente pode procurar a UPA se precisar. Então, por isso que funciona realmente de segunda até sexta-feira, que funciona justamente o horário das unidades de atenção primária, mesmo horário. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo agora e a gente volta já já. A primeira central de medicamentos foi inaugurada em 2017 no terminal Antônio Bezerra. O programa inovador é reconhecido internacionalmente e garante os 84 itens prioritários de atenção primária. Então a gente já fala que tem bastante medicação, né, assim, que vem para ajudar essa população de maneira geral, até algumas de uso pediátrico, não a maioria. Mas uma outra ação inovadora dentro dessa distribuição são os medicamentos para uso de doenças mentais. Como é que foram feitas as escolhas desses medicamentos? Como é que tem sido a distribuição deles? Bom, nós trabalhamos com um elenco, né, que é um elenco padronizado. O Sistema Único de Saúde, ele trabalha com um elenco que é uma relação nacional de medicamentos e existe uma pactuação entre Estado e município para discutir quais são os medicamentos dentro do território, por exemplo, do Estado do Ceará, que são os mais comuns. Então, a partir dessas padronizações, a gente faz uma padronização no município, vendo a nossa realidade epidemiológica, as doenças mais comuns no município. A mesma coisa para a saúde mental. Então, na saúde mental, se olha quais são os transtornos mentais mais comuns na população e quais medicamentos seriam mais adequados, e aí pensando nos medicamentos, em duas coisas que a gente trabalha quando a gente faz seleção de medicamentos, que é a eficácia do medicamento, ou seja, o medicamento ele realmente faz efeito para aquela doença, e segurança, que é para saber se aquele medicamento ele vai causar mais benefício do que malefício, que aí é através dos efeitos colaterais que podem acontecer, mas esses medicamentos que são selecionados, eles são medicamentos que estão há bastante tempo no mercado e são medicamentos seguros. São confiáveis, né? Isso. Bom, qual que é a central hoje de distribuição que a gente mais atende usuários, no caso? A central de distribuição do Siqueira, é a central com maior número de distribuição. Muito bacana. Falando sobre, você estava destacando, né, desses medicamentos de uso contínuo que são importantes, o que mais você pode destacar desses medicamentos que são ofertados? Bom, que fora a gente fala muito na hipertensão e na diabetes, porque geralmente são os dois grandes problemas que a gente tem de saúde e que é importante sempre a gente pensar no acompanhamento desses pacientes por conta dos problemas que podem vir quando essas doenças elas ficam crônicas. Mas a gente também tem tratamento, por exemplo, para asma leve, que aí, por exemplo, nas crianças a gente tem um tratamento específico, a gente tem tratamento para, no caso, piolho, né? Então tem a permetrina lá, que faz esse tratamento, que também é comum nas crianças. Tem
antibióticos para tratamento de vários tipos de infecções. O elenco, geralmente, ele é um elenco bem, assim, amplo, né? Que vai cobrir, às vezes, um medicamento, ele pode ser utilizado em vários tipos de doença, porque ele tem essa cobertura. E é assim que a gente, inclusive, trabalha quando a gente vai fazer essa seleção desses medicamentos. Pensar em medicamentos que eles possam ter uma cobertura mais ampla, de forma que eu possa dar essa opção ao prescritor, ao médico prescritor, de ter medicamentos lá que ele possa utilizar em várias situações. A ideia, com certeza, é ampliar, né, ainda mais esses pontos de distribuição, até porque a gente vê que é uma facilidade para a população, né? Então, ter colocado ali estrategicamente, por exemplo, né, nos pontos de ônibus ali, ele vem para trazer também essa facilidade, né, não precisar se deslocar, e a pessoa pode escolher aonde ela vai, por exemplo, fazer a retirada desse medicamento? Exatamente. Existe uma preocupação muito grande que é com acesso, né, a medicamentos, até porque a gente entende que para as doenças em geral, principalmente as doenças crônicas, que são um mal do século, é necessário que a gente garanta que os pacientes eles tenham tratamento adequado, tenham acesso ao medicamento. Então, essa briga para que a gente consiga ter realmente o medicamento disponível, para que a gente garanta o acesso, isso é uma coisa contínua. E as centrais, ela vem como esse suporte, né, uma forma de realmente garantir a preocupação que a esfera pública mostra em relação à questão do acesso ao medicamento, garantir o acesso ao medicamento à população. De que forma que eu posso garantir? Não basta eu garantir só colocando o medicamento na unidade de atenção primária. Ele pensa, inclusive, mais além. Não tendo esse medicamento lá... Aonde eu vou recorrer, né? Exato. Que outros mecanismos eu posso utilizar para que esse paciente não fique sem tomar o medicamento. E faz total diferença na hora ali do tratamento, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, um diabético que às vezes tem que tomar um remédio todos os dias, tal horário, e não ter esse medicamento, antigamente ficava desamparado, né? Teria que esperar essa medicação chegar ou teria que ir para a parte privada para comprar esse medicamento. E sabendo que a gente tem uma grande parcela da população que não tem condições, acaba ficando sem e vai acarretando em outras doenças, né? Que vai se agravando. Então, ter essa praticidade vai muito além de estar perto de casa. Na verdade, é um trabalho preventivo para a saúde desse próprio paciente. Exatamente, exatamente. Se preocupar com essa questão da continuidade do tratamento, ele é algo extremamente importante. E aí, aliado, inclusive, a isso, a gente ter os farmacêuticos nessas centrais, a gente tem hoje 14 farmacêuticos, né, um em cada horário, no período da manhã, um período na tarde, nessas centrais, que eles têm um papel importante, que é esse papel de orientar também as pessoas que vão lá, e inclusive não só para buscar o medicamento, mas às vezes até as próprias pessoas que estão passando lá no terminal, e aí de repente tem algum medicamento dentro da bolsa e passa lá e chama o farmacêutico para conversar, para perguntar, para tirar alguma dúvida. Então isso é importante para que a gente possa realmente, além de garantir o acesso, fazer com que esse acesso seja um acesso com qualidade, com orientação, para que a gente possa melhorar a saúde da população de uma forma geral. Com certeza. Diminuir, né, essa questão da automedicação, que a cada dia que passa se torna muito forte, né, entre as pessoas. Então, saber que você tem um farmacêutico ali, que você vai poder ser orientado, vai poder, né, às vezes, olha, às vezes a pessoa tem que tomar um comprimido 4 dias e por automedicação toma 7, 8, achando que isso não vai impactar a saúde. A gente sabe que isso, às vezes, a médio e longo prazo tem um resultado muito ruim. Exatamente, exatamente, né? Esse papel do farmacêutico lá, ele é importante. A gente tem, dentro das farmácias, das centrais, começado a trabalhar um projeto de farmácia clínica também, que ele é um processo, além só da orientação para o uso correto, mas de acompanhamento desses pacientes que fazem uso crônico de medicamentos, para saber se está utilizando de forma correta, quais são as dificuldades que esse paciente tem em usar esse medicamento. Então, é uma outra preocupação que a gente também está trabalhando, para além do que a gente já tem no acesso. Não que a gente pare, porque a gente nunca vai parar de pensar no acesso, porque ele é o pilar, né? A primeira coisa que a gente tem que garantir. Mas, além desse acesso, a gente também tem que garantir outras coisas e garantir que tenham profissionais que possam orientar, que possam ajudar esse paciente a fazer o melhor uso possível desse medicamento, é também o nosso grande desafio. Com certeza. E é um trabalho
É como você está falando, esse trabalho de prevenção, ele tem um tamanho gigantesco, né? Você consegue minimizar várias coisas, idas à UTI, passar mal, né? Até o óbito, né? Dependendo da quantidade de dias que essa pessoa ficou sem medicamento, sem um acompanhamento. Então, você poder contar com um profissional, né? Um farmacêutico que vai estar ali te explicando, faz total diferença ali para um idoso, para uma pessoa que precisa dessa medicação. A gente vai para um rápido intervalo agora e a gente volta já já. A população de Fortaleza pode contar com a Central de Medicamentos, programa inovador que melhora a logística de distribuição de medicamentos para a população. Atualmente já são 7 centrais distribuídas nos terminais de ônibus da nossa capital. Bom, a gente sabe que uma das estratégias é que não falte esses medicamentos, né? E é interessante a gente ter esse espaço aqui para poder explicar para a população de maneira geral que às vezes não é só o município, né? Depende de toda uma linha, né, de saúde que trabalha em prol aí do SUS. Exatamente, né? Comprar medicamentos, a forma como essa questão de medicamentos ela está organizada dentro do Sistema Único de Saúde, ela é um pouco complexa, porque primeiro não é só o recurso financeiro aplicado para comprar esses medicamentos, ele não é só do município, ele tem um recurso que é do município, outro que é do estado, outro que é do governo federal, e aí junta tudo para poder ter o montante para comprar esses medicamentos. Então, depende muito, e aí tem vários medicamentos, tem os medicamentos da atenção primária, que aí esses o município tem total responsabilidade, que é o que são os 84 prioritários que estão dentro dessa lista. Tem outros medicamentos, que são os medicamentos do componente especializado, que esses daí são o Ministério da Saúde e o Estado que fazem a aquisição desses medicamentos, e a gente, como município, só faz a distribuição desses medicamentos. E tem outros medicamentos, que aí entram os medicamentos antirretrovirais, que são os medicamentos para HIV, AIDS, os medicamentos para toxoplasmose, por exemplo, como a espiramicina. Então, esses medicamentos, o Ministério da Saúde é quem faz todo o processo de compra e manda para os municípios, e o município só faz a distribuição desse medicamento. Então, assim, eu resumi assim, né, mas é bem tentando complexo. Resumir algo que é bem complexo. Exato, né? até porque a gente hoje tem uma lista muito grande de medicamentos que são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. Então, é bem complexo, porque cada medicamento tem uma forma de financiamento, tem para que tem que ser utilizado, né? Tem suas regras. Né? Mas, de uma forma geral, seria mais ou menos isso. Mas é importante ressaltar também que se está faltando, por exemplo, um medicamento, ele vai ter um tempo hábil para chegar, para ser reposto, né? E que não vai ficar sem, a população não vai ficar desamparada daquele medicamento. Exatamente, né? E aí, como a gente está falando, a responsabilidade, por exemplo, do município de aquisição, que são dos itens da atenção básica, os que a gente chama de prioritários, esses daí, o município, ele tem tido, né, desde 2017, as centrais, ela foi uma estratégia para isso, tem tido um cuidado muito especial para que esses medicamentos, eles não faltem de forma alguma. Agora, outros medicamentos que são mandados por outros entes, Estado, município, Estado, Ministério da Saúde, a gente não tem tanto controle em relação à questão do fornecimento, do abastecimento desses medicamentos. Mas eles chegam, né, demoram, às vezes atrasam, às vezes é problemas de compra ou do Estado ou do Ministério da Saúde, então pode atrasar um pouco, mas a gente sempre está atento a isso, às necessidades que nós temos da nossa rede, dos nossos pacientes, para que a gente consiga, junto com o Estado, junto com o Ministério da Saúde, conversar e articular para que esse medicamento ele chegue no tempo mais rápido possível. Com certeza. E falando justamente dessa articulação, tem uma outra ponta, né, dessa distribuição de medicamentos. Conta um pouquinho para a gente. A gente falou da atenção primária à saúde, a gente falou das centrais de distribuição de medicamentos nos terminais, mas a gente também tem uma outra unidade que é importante, que são as farmácias polo, que são unidades especializadas e diferenciadas, né? Nós temos hoje 15 farmácias polos, e essas farmácias, por que elas são polos? Porque elas são referências nas regionais. E essas farmácias, além desse elenco dos medicamentos prioritários, ela tem um elenco maior de medicamentos. Tem dispensação desses medicamentos do componente especializado, como a gente falou, que são medicamentos para tratamento de
glaucoma, por exemplo, que a gente faz distribuição nessas unidades, para tratamento hormônio de crescimento, né? Então a gente tem outros medicamentos que são distribuídos lá. Nós temos também farmacêuticos nessas unidades e, além disso tudo, a gente ainda tem também farmácia clínica lá. Então, tem lá o farmacêutico fazendo aquele acompanhamento com aqueles pacientes que estão lá recebendo medicamento, né, de forma contínua. Então, é uma outra ponta, assim, bem interessante, bem ampla, que é um outro ponto, inclusive, para que o paciente, caso foi para a unidade, eu não quero ir para a central de distribuição, eu vou buscar um medicamento lá na farmácia Polo. Tem mais uma opção, né? Exato, tem mais uma opção. Ele pode ir lá na farmácia Polo para buscar esse medicamento na farmácia Polo. Então, é uma rede, assim, né? Hoje a nossa assistência farmacêutica, ela está bem desenvolvida, a gente ainda tem muitos desafios para enfrentar, mas é uma rede que ela está crescendo cada vez mais. Em dinâmica, né? Assim, para tentar atender a população. Exatamente, justamente por isso, né? Por conta dessa necessidade, dessa ampliação mesmo das necessidades da população, e que a gente tem que estar sempre sensível para poder atender essas necessidades. É igual você falou, né? Que é feita toda uma análise, né, das doenças mais comuns. E isso não é algo estático, né? Tem uma movimentação daquilo que é prioritário no momento, às vezes não é no outro. Então, ter essa atenção ligada, assim, digamos assim, full time, né, o tempo inteiro, é de extrema importância para garantir o medicamento na hora exata que essa pessoa precisa, que o usuário necessita, que a gente sabe que com saúde, a saúde não espera, né? Ela precisa ali do preventivo, né? Na hora ela precisa daquele medicamento. Isso mesmo, Érica. A gente precisa realmente estar sempre atento a isso, né? Uma coisa que é importante falar em relação à questão da farmácia Polo, a gente, há algum tempo atrás, o município de Fortaleza só tinha uma unidade que fazia distribuição de medicamentos, e eram só medicamentos para a saúde mental que eram do componente especializado. Então, o município de Fortaleza, ele cresceu muito. A gente tem agora várias policlínicas aí, e com essas policlínicas se ampliou o acesso a consultas especializadas, e o município resolveu colocar à disposição da população esses medicamentos de uma forma mais facilitada, porque é mais próximo da população. Então, a população vai nessa farmácia Polo, que é mais próxima dela. É o trabalho que vai até a população, né? Exato. Vai na ponta. E tem acesso a esse medicamento do componente especializado, que antes esse paciente ele passava 2, 3, 4 meses para chegar a ter uma consulta e para um hospital, que às vezes era o hospital do estado, chegava lá, enfrentava. Então, né, essa descentralização, essa ampliação desse serviço, ele fez com que esse paciente tivesse acesso também a esse outro medicamento, né, que é um medicamento mais caro, que muitas vezes o paciente não tem condições, né, de arcar com esse medicamento, e precisa, não tem condições e precisa. Exatamente isso. Na verdade, a gente vê esse movimento, né, dessa preocupação de estar levando a saúde até a ponta, né, e saber que a gente pode contar com farmacêutico já é uma vitória muito grande, né? Você ter um farmacêutico que está ali para dar o apoio e ter o medicamento que você precisa. Então, assim, a gente espera que o caminho daqui para frente seja só essa crescente aí, porque a saúde é algo que é essencial na vida de qualquer pessoa. Com certeza. A gente também aí, né, a gente começando agora a nova gestão, então a gente tem expectativas aí de fazer algumas mudanças, justamente pensando sempre nisso, né? Reavaliando o serviço que a gente tem e vendo de que forma que a gente pode melhorar esse serviço, deixar esse serviço mais acessível para essa população que vai buscar pelo serviço da farmácia, pelos serviços que a gente oferta na assistência farmacêutica de uma forma geral. Bom, muito obrigada pela sua participação, né? Assim, e parabéns, né, por esse projeto, né, que vem ajudando com certeza tantas pessoas. A gente viu aí que foram mais de 3 milhões de medicamentos distribuídos, que eu tenho certeza que fez a diferença na vida, na rotina da pessoa, da família, né, e a gente espera que a população de Fortaleza possa cada vez mais contar, né, com esse serviço. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente estar divulgando um pouco mais, esclarecendo aqui as dúvidas que às vezes os usuários possam ter sobre esse serviço. Bem, você aí, muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.